Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Lucas Patrício de Souza, eu sou doutorando pela Universidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, orientando da professora doutora Gladys Beatriz Barreiro, e a minha pesquisa está intitulada Extensão Universitária e Articulação Institucional, a, a experiência da mesa permanente do programa Foco Escola. A minha pesquisa, ela examina a experiência da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, que, por meio do seu programa O Foco com a Escola, que é uma iniciativa de extensão universitária voltada à formação continuada de profissionais da educação básica e ao apoio das redes públicas de ensino, promove a relação interinstitucional com as redes municipais e estadual de Minas Gerais, fiscais e administrativas, como é o caso brasileiro, que é uma federação composta por 5.570 municípios, mais 26 estados, um Distrito Federal e a União. A efetivação do direito à educação, ela depende da capacidade de articulação entre esses diferentes níveis de governo e das condições concretas de implementação presentes nos territórios. É nesse horizonte que se insere essa pesquisa. Analisamos o programa Foco Escola e a ação Mesa Permanente, que é um objeto privilegiado da investigação. Ela constitui espaço regular de interlocução entre 5 municípios, que são os municípios de Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, Itabirito, Mariana e Ouro Preto, além da da Secretaria de Estado da Educação, a partir da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto e a Universidade, que essa mesa deve ser compreendida como um arranjo institucional de mediação. E a pergunta que guia a pesquisa é: em que medida ela atua na indução de políticas educacionais nos municípios? A pesquisa, ela é qualitativa e se caracteriza como um estudo de caso explicativo com recorte longitudinal de 2008 a 2025. Esse recorte é decisivo, uma vez que a compreensão de um arranjo com uma mesa exige atenção à temporalidade, aos ritmos de consolidação das rotinas e às reconfigurações decorrentes de mudanças institucionais e políticas, uma vez que a cada 4 anos tem eleições nos municípios e nos estados e no governo federal, sendo que elas não são coincidentes, sendo que, ou seja, as gestões podem mudar a cada 2 anos. Além disso, tem também as mudanças na própria universidade, com as reitorias sendo eleitas a cada 4 anos. Os dados, eles articulam 4 procedimentos fundamentais. O primeiro é a revisão bibliográfica, o segundo, análise documental, o terceiro, a observação, e o quarto, as entrevistas semi-estruturadas com os representantes. O referencial teórico ele mobiliza 3 eixos articulados. O primeiro diz respeito ao federalismo brasileiro. Francés e Abruzzo mostram que a descentralização após a Constituição de 1988 ampliou, mais que qualquer outra, as atribuições municipais. Mais que isso, foi a partir da Constituição de 1988 que os municípios foram elevados à condição de entes federados, ou seja, podendo estabelecer constituições e leis orgânicas municipais e constituindo câmaras de vereadores e prefeituras, tendo poderes locais. No entanto, apesar de ampliar muito as atribuições municipais, não distribuíram de forma homogênea as capacidades de gestão, o que o chamam, então, de federalismo compartimentalizado, em que cada nível de governo tende a agir de forma isolada, onde municípios com mais capacidades tendem a se isolar de municípios com menos capacidades. A RET, por outro lado, a RET, por sua vez, acrescenta que a cooperação não decorre automaticamente de previsão legal, ela precisa ser
construída por espaços, rotinas e dispositivos. O segundo eixo, como tratamos o primeiro agora, trata da implementação de políticas públicas. Nesse ponto, Rua mostra que implementação não é execução mecânica, e Capella na, destaca a centralidade das ideias da definição dos problemas públicos. O terceiro eixo articula esses debates a atuação da universidade. Dourado ressalta que a formação continuada, tornada como política, pressupõe diálogo, planejamento e continuidade, não um evento isolado. Bichir mostra que municípios com estruturas mais frágeis tendem a depender mais de mecanismos cooperativos. É nessa articulação que a universidade pode ser compreendida como ator de governança, não apenas como instituição formadora. A análise preliminar indica que a mesa permanente tem se constituído ao longo do tempo como um espaço de interlocução relativamente estável entre as instituições que, em geral, operam a partir de posições administrativas distintas. Ela parece cumprir simultaneamente quatro funções. A primeira delas é a circulação de informações, onde a segunda onde há a conversão de demandas dispersas em pautas compartilhadas. A segunda é o diagnóstico compartilhado, deslocando a gestão educacional de uma lógica isolada para uma lógica mais relacional. A terceira é uma construção de confiança, que não é um elemento subjetivo secundário, mas prático da governança, que sustenta conteúdos, reduz ruídos e torna possível certa continuidade relacional. A quarta é a tradução entre escalas, pois questões do cotidiano municipal são realocadas em diálogos com orientações estaduais e federais, além de debates acadêmicos mais amplos e políticas externas que chegam a municípios, mediadas, adaptadas e reinterpretadas a partir da mesa permanente. A presença da universidade na mesa, ela introduz um elemento específico. Por não ocupar o mesmo lugar que os demais entes governamentais numa estrutura federativa como a brasileira, a universidade, especialmente a Universidade Federal de Ouro Preto, ela pode operar então como uma instância de mediação, especialmente devido à sua autonomia universitária, com capacidade de traduzir demandas, organizar debates, propor encaminhamentos formativos e sustentar agendas que não se esgotam nos ciclos administrativos imediatos. Seu papel, ele não deriva apenas da autoridade acadêmica, mas de sua inserção territorial e sua disposição para construir relações continuadas com as redes públicas de ensino. A extensão universitária adquire, assim, uma feição de trabalho institucional paciente, fundado na presença, na escuta e na elaboração compartilhada. Ao se aproximar das secretarias municipais e da instância regional do Estado de Minas Gerais, a universidade ela não substitui os entes nas suas atribuições. Ao contrário, ela cria condições para que esses diferentes atores se encontrem, reconheçam problemas comuns e organizem possibilidades de ação. No interior da experiência estudada, a formação continuada ela aparece como um dos eixos privilegiados da articulação, mas ela não cumpre apenas ela não é cumprida apenas na oferta de cursos. Ela se vincula à discussão das demandas das redes, à identificação das necessidades compartilhadas, à possibilidade de pensar soluções de maneira cooperativa. Nessa chave, a formação se aproxima de política pública, da política pública. Ela deixa de ser atividade esporádica e se conecta a diagnósticos, prioridades institucionais, processos de gestão. É nesse ponto que a universidade pode contribuir não apenas com conteúdo acadêmico, mas com métodos de problematização, sistematização e reflexão coletiva, conforme salienta Dourado ao tratar da formação da dimensão política. É preciso esclarecer que o que entendemos como indução nesse estudo não se trata de imposição linear de condutas, refere-se à capacidade de um arranjo institucional de produzir orientações, favorecer adesões, estruturar agendas, legitimar temas e criar condições para que determinadas iniciativas ganhem centralidade nas redes municipais de modo difuso e processual. Nesse sentido, a mesa tem potencial. Nela circula referências, reproduz consenso, incorpora gradualmente problemas, soluções ao cotidiano da gestão e desloca a lógica isolada para uma lógica mais relacional. Mas há limites concretos. A continuidade do arranjo depende da prioridade política e da disponibilidade do tempo dos participantes, além da estabilidade das gestões e da sustentação da sustentação institucional da universidade.
Nem toda pauta debatida se converte em ação, e nem toda ação produz continuidade. Reconhecer esses limites é fundamental para evitar leituras céleres, mais céleres. Um aspecto metodológico importante é, e analítico, a temporalidade. Arranjos como a mesa não produzem efeitos tão imediatos, e ela nem pode ser avaliada pela existência de decisões formalizadas. Parte de sua relevância reside justamente na sedimentação lenta de rotinas, na criação do repertório comum de temas, na consolidação de um espaço reconhecido como legítimo pelos participantes. A análise longitudinal, então, ela torna-se imprescindível para identificar em que medida a mesa se mantém, se redefine ou se enfraquece em diferentes momentos. Quando a universidade, municípios e a instância regional, no caso da instância regional, que é o Estado de Minas Gerais, se reconhecem como interlocutores legítimos e constroem um espaço relativamente estável de discussão, amplia-se as possibilidades de formulação de respostas mais aderentes aos problemas concretos das redes. A experiência analisada permite problematizar a extensão universitária como prática relacional, territorializada e politicamente situada. Relacional porque envolve escuta, negociação, corresponsabilidade, construção compartilhada de respostas públicas, não é uma oferta unilateral de serviços. Territorializada porque se insere nos problemas concretos das redes municipais, especialmente a partir da presença da formação continuada e da elaboração localizada. E politicamente situada, porque ao atuar junto com as redes municipais e com o Estado, a universidade passa a integrar essas dinâmicas da governança educacional, que extrapolam os limites tradicionais da formação inicial e da pesquisa acadêmica. A mesa permanente permite, assim, repensar a extensão universitária não como uma ação periférica, mas como parte de um trabalho público de articulação institucional. Então, os resultados parciais permitem três afirmações. Primeiro, o principal valor analítico da experiência não reside em eventuais produtos formais, mas é a tessitura relacional que ela ajuda a construir. Em contextos marcados por condições desiguais e fragmentação institucional, a existência de um lugar regular de interlocução pode favorecer diagnósticos compartilhados, ampliação de repertórios e sustentação de vínculos cooperativos. Segundo, a indução de políticas públicas quanto presente deve ser compreendida de forma processual relacional. Não trata de causalidade simples, mas de produção gradual de orientações, centralidade temática e legitimidade institucional. Terceiro, a experiência reforça a pertinência de compreender a extensão universitária como dimensão constitutiva do papel público da universidade. Quando territorializada e continuada, ela pode tornar-se um espaço de mediação, de governança e de fortalecimento de capacidades no campo educacional. A continuidade da pesquisa deverá aprofundar a análise documental e das entrevistas para examinar com maior precisão os mecanismos de indução. Agradeço. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.